Segundo bloco, design de automatização. Esse é muito legal também por um motivo. Deixa eu falar aqui rapidinho e já te mostro o grande, o X, né? o tchan da coisa do design de automação que eu desenvolvi há um tempo atrás e tem ajudado bastante, tanto nas aulas quanto nos projetos. Eu estou aplicando nesse exato momento em projeto também, está ajudando demais. Bom, design é uma palavra extremamente batida, mas no final das contas é isso, né? Tentar projetizar, né, esse processo criativo para construções de coisas que foram, em algum momento, de maneira mais holística concebidas, ou seja, foram pensadas em relação ao todo, mas ainda era uma coisa muito livre, muito solta, muito mais baseada em feeling. Então, o processo de design, né, a disciplina de design para ideação, aquela coisa toda que a gente vê muito hoje em dia em design thinking, é a projetização desse processo criativo, que é muito útil e cada vez mais necessário para cada um de nós. Dica número 1 aí também, número 1 não, né? Número 20, já que eu não me lembro quantas eu falei até agora. Mas uma coisa que todos nós, profissionais pragmáticos, que vivemos de lógica e certezas e etc., coisas assim tão matemáticas na nossa cabeça, acho que todos nós deveríamos trabalhar e aprender coisas completamente contrárias, sabe? Vai fazer pintura, estudar um instrumento musical, vai aprender criatividade, alguma outra coisa para desenvolver também as suas habilidades do outro lado do cérebro, porque a gente fica muito viciado numa abordagem só. Então, fecha parênteses, fecha a dica, design de qualquer coisa, com qualquer método, vai ser muito útil para você liberar, né, mais essa habilidade que está lá no seu cérebro e você não está usando muito bem ainda, de repente. Né? Mas aí a visão da eficácia do todo, né, o holístico, aplicado de uma maneira de projeto. Né? Você consegue ter início, meio e fim estabelecido, com testes, etc., para fazer a sua abordagem ser consistente e poderosa. Né? E aí, finalmente, a automatização. Eu gosto de fazer essa diferença, infelizmente, no inglês, ela não é muito reconhecida, ela até existe, mas não é muito utilizada, que é a diferença de automatização para automação. Você vai ler por aí automation para tudo quanto é lado e praticamente nada de automatization, né? Então eles não usam muito, eles acham estranha a palavra. Ela existe, mas não usam. Mas no português não, ela faz todo sentido, mesmo o português brasileiro e Portugal, já testei aqui com algumas pessoas. Automação, quando a gente está falando de linha de produção, robótica, mecatrônica, essas coisas, sabe, esteira, chão de fábrica, ali tem automação pra caramba, né? Já a automatização é a parte de eliminação de trabalho humano que não é muito criativo, muito rico, muita adição de valor, e no nível administrativo, gerencial, tomada de decisão, e não tão operacional, então. Automatização, administração, gestão do negócio. Automação, a operação, fábrica, produção, etc, etc. Eu gosto dessa diferença porque, inclusive, são áreas muito distintas e uma delas eu não atuo, que é a automação de processos, que é robótica e coisas do gênero. Eu não sou engenheiro de mecatrônico, nada disso, não me meto com isso. A minha praia é automatização desde sempre, que é software e, né, utilização de informação, dados. Né? Okay? Então, design de automação, ou, caí na minha própria armadilha, design de automatização é, no final das contas, a sua habilidade de projetar essas soluções com integração de processos e tecnologias, reduzindo, olha que belezinha essa última palavra ali, tarefas humanas do tipo LER, não é LER tradicional não, é o LER, é o seguinte, é uma tarefa tão lógica, né, ela faz sentido, ela tem uma lógica quase que inquestionável, é estruturada, pode ser desenhada na forma de processo até. A estatística de seu resultado é quase, né, é uma garantia, então você estatisticamente quase sempre sabe o resultado daquele trabalho. E além disso tudo, essa tarefa também é extremamente repetitiva, uma coisa que vai ser feita da mesma forma inúmeras vezes. Esse tipo de trabalho, lógico, estruturado, estatística ajudando a resultado, né, a alcance, a predição de resultados, e é repetível. Esse tipo de trabalho é trabalho campeão de audiência na seleção de RPA, né? Robotização, automação, eliminação de trabalho, automatizações para eliminar a intervenção humana. Isso não adiciona valor nem para o processo, nem para a pessoa, porque a pessoa que faz esse trabalho todo dia, ela também não gosta dele. Às vezes até já se acostumou, parou de sofrer.
mas provavelmente também não tem orgulho daquele trabalho, sabe? Carimbar, assinar um negócio, preencher um formulário uma vida inteira. Essas coisas foram feitas para acabar. E felizmente a gente tem tecnologia e abordagem suficiente hoje para eliminar tudo isso aí. No mínimo tirar do nosso colo. Deixa que um robozinho, um software faz isso para a gente, né? Um robozinho, software, não um robô físico, que aí já é outra coisa. Ok? Pronto. Nesse bloquinho de automação, os grandes elementos, blocos de conteúdo para automação, a gente fala também Lean Thinking, não apenas o Lean tradicional, Lean Six Sigma, etc., mas o Lean Thinking em geral, aplicado na disciplina de gestão por processo. A gente fala de microserviços, colaboração, orquestração. As pessoas têm usado pouco esses termos hoje em dia, mas eles continuam fazendo sentido, né? A forma como processos interagem num nível de integração, de automatização de processos, eles podem ser microserviços, colaborações, orquestrações, etc. Vê de novo a BPMN, mas aí já com outra abordagem, a BPMN, os elementos da BPMN voltados mesmo para produtos, processos, melhor dizendo, que vão ter algum nível de automação, às vezes total, às vezes não, só uma geração de formulários, de telas eletrônicas para a pessoa preencher, depende ali do tipo. Fala-se por isso, né, e por consequência, de transformação digital e, finalmente, nesse bloco, desse conteúdo de design de automatização, a gente faz o tal do projeto de automatização. É um projeto onde o pessoal pega um resultado, um diagnóstico de uma empresa e cria uma solução livre. Eu dou só orientações para criar umas restrições, para não ficar tão livre, mas todos criam o seu processo automatizável. E esse processo automatizável, sem muitas amarras tecnológicas, sem você ser um profissional de TI para conseguir fazer, eu venho chamando isso, não encontrei propriedade, direito autoral sobre esse termo, mas eu tenho usado já há algum tempinho, estou chamando de Automation Path Design. Bota em inglês porque como eles colam, né? É assim que funciona o mundo, infelizmente. Mas são projetos, né, de design de caminhos de automação. O que a gente fala ali de trails and rails é trilhas e trilhos. É a diferenciação entre o que você faz e como você faz. No caso do design de automação nesse nível, você não precisa saber exatamente como cada tarefa automatizável será implementada, mas sim o que você precisa fazer para que aquele processo automatizável tenha sucesso, ou seja, bem sucedido. Ou seja, a pergunta das pessoas nessa hora normalmente está, mas como é que eu vou brincar ou me envolver com automação, automatização de processos sem ser um profissional de IT, né, de TI? É simples assim. Olha que lindo esse desenho. Esse desenho ele é o resumo visual, né, só um emblema de uma abordagem que a gente vê também nesse treinamento, nesse módulo de automação, onde eu pego o feixe principal do processo, a gente faz tudo isso juntos, né? Só, claro, a ideia é as pessoas treinarem também essa abordagem na prática, né? Ver o conceito, ver os elementos do BPMN e depois tem um projetinho para todo mundo, cada grupo lá, construir a sua solução usando esses conceitos, né? De interação do cliente, pontos de integração, fluxo da informação, como um processo automatizável, sem detalhes de banco de dados, de nível de tabela, de protocolo de comunicação, se vai ser acesso ao web service, nada disso. Isso é mencionado na hora de você entender quais são os elementos do BPMN e por que você não vai usar ou por que você vai usar. Aí sim, você tem que saber que aquele elemento X ele só faz sentido ser utilizado num projeto quando existe uma automação ou uma integração do tipo Y, ok? Mas a habilidade que você constrói aí enquanto analista de processos, de repente uma pessoa de negócios, até mesmo um gestor, você vai conseguir desenhar, projetar o nível, o caminho que o processo tem que fazer, o processo ideal, aí já é a fase de melhoria, né, de quase transformação, você projeta o caminho, porque a implementação das conexões de sistemas e tecnologias ao longo desse caminho, quem vai cuidar disso é numa outra etapa o pessoal da tecnologia. Você orientou, você construiu a trilha. O trilho que vai ser executado, percorrido, melhor dizendo, por cada processinho, cada tarefinha automatizada, aquilo dali é um refinamento do seu projeto original. Então é possível você, num nível superior, num nível mais abstrato,
projetar o que precisa ser feito para depois alguém só cuidar da implementação. Isso é bastante viável, já fiz isso em projetos, em treinamentos, etc. É claro que existe um ajuste, né? Quanto mais hábil você está, habilitado você está nesse assunto, menos ajuste vai ser necessário mais adiante. Mas, de qualquer jeito, o ideal é que sempre haja o ajuste, porque quem, no final das contas, vai decidir se aquela conexão entre um sistema e outro é ou não viável é quem entende disso aí lá nas entranhas da besta. É quem sabe se tem, inclusive, a permissão de acesso para aquela coisa e assim por diante. Então, o pessoal da tecnologia sempre será muito necessário aí nessa etapa. Mas você, analista de processo, mesmo não vindo de TI, tem condições também já de ajudar nessa orientação, ok? Aqui numa camada bem orientadora mesmo.